Qual que vocês acham que é a certa nessa? É a letra B? Quase. Letra A. A água para congelar, ela precisa perder calor. E como dentro do iglu já é gelado, né? Botando na geladeira vai fazer essa diferença de temperatura para poder solidificar. Tá? Aí vem centro de massa. Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa CM de cada objeto, de cada conjunto, roda, pneu, coincida com o seu centro geométrico. O centro geométrico é esse meio aqui. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos de roda para posicionar uma peça de chumbo. Então, isso vai rodar. Aí ele está dando a opção de botar aqui na 2, na 3, na 4 ou na 5. Aí ele pergunta, em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda e pneu? No 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5? Aí o sei o é. No 3? No 3, isso aí. Porque aí aqui ele tá na esquerda e para baixo. Tem uma questão que cai às vezes, que é o globo da morte. Peraí. Já viu que às vezes tem uns motoqueiros que ficam dentro de um globo? Já. Aí o motoqueiro, ele começa aqui, né? Vamos supor que tem uma moto, É, esse cara aqui. vai girando. Aí quando chega aqui em cima, ele fica assim de cabeça para baixo. Se cair uma questão dessa, aqui a força-peso e a normal estão jogando para baixo. É porque eu já vi cair questão dessa. Então, se por exemplo, se cair uma questão assim, aonde que a força-peso e a normal são na mesma direção? É quando ele está no ponto mais alto. Que aqui seria aqui. Tá? Aí cai uma questão dessa. Aí tu vai lembrar lá na prova. Ó, a Vanessa falou, vai acertar. Ó, uma concessionária é responsável pelo trecho de 480 quilômetros de rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde os funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem pela cabine é 3 minutos. Vamos passar isso aqui para segundos. 3 vezes 60, 180 segundos. 480 quilômetros é igual a 480 mil metros. Por que eu estou fazendo isso? Porque a unidade de medida do sistema internacional, né? E as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículo leve e 80 km para veículo de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando ambos com velocidade constante iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tem um serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Ó, a gente sabe que velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. Então, meu tempo vai ser o que eu andei dividido pela velocidade.
né? Então, o Uhum. primeiro, que eu vou chamar de T1, ele vai ter o que ele andou dividido pela velocidade dele, mais o tempo de parada. Porque um deles para e o outro não. Então, isso aqui vai dar o quê? A rodovia toda tem 480 quilômetros. E ele faz uma velocidade de 100 km por hora. Mas ele fica parado 10 minutos. Eu faço 3,60 para passar para hora. Porque minuto tem que passar para hora. Aí 480 dividido por 100 vai dar 4,8. E aqui vai dar 0,5. Então, esse primeiro aqui vai ser 5,3 horas para atravessar a rodovia. Deixa eu botar aqui para inserir quebra de página. E agora o segundo. O segundo ele não vai parar. T2, né? Vai ser o que ele andou dividido pela velocidade. Então, vai ser 480 dividido por 80, que vai dar 6 horas. Então, qual é a diferença entre eles dois? 6 horas menos 5,3 dá 0,7 horas. Como a resposta está em minuto, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 60, que vai dar 42 minutos, que é a letra B. Foi? Foi. Vanderleia? Entendeu? Sim, sim. Sim. Tá, vamos aqui. Essa aqui. Vou dar um tempinho para vocês lerem e me falar qual é a resposta. Vai lá. Quem quer ler? Em uma indústria... Uma indústria alimentícia para a produção de Doce de de leite. quê? Doce de De leite. doce de leite. Pega meu óculos. Utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus e uma saída para água líquida no equilíbrio de vapor de 100. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto. No processo de concentração do produto é utilizada energia proveniente do quê? Conveniente, não sei, ficou pequeno aqui para mim. Proveniente quer dizer de origem. De qual origem? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Sim. Ó, repara que ele saiu de água líquida para vapor, né? Aham. Então, teve o quê? Mudança de estado físico, né? E, ao mesmo tempo, teve variação de temperatura de 120 para 100. É. Então, a variação de temperatura foi de 20 graus e, ao mesmo tempo, teve mudança de estado físico. Lembra? Calor latente, calor sensível? Aham. Calor sensível e calor latente. Quando eu tenho variação de temperatura, é calor sensível ou calor latente que a gente chama? Calor latente. Sensível, variação de temperatura. E o latente é quando eu tenho mudança de estado físico. Então, eu tenho que ver qual Sim. opção que tem essas duas, o sensível e o latente. Letra Letra. Ó. Letra. Aqui eu tenho sensível, latente, sensível, latente. Só que aqui, latente de vaporização. Vaporização quando tá virando vapor. Só que aqui a água tava 120, foi para 100. Ela tá descendo. Então, ela não tá virando vapor, ela tá descendo para virar líquida. Então, a opção não é essa. É aqui, ó, condensação, letra D. Ok? Sim. Ok. Sim.
Por Ok. isso. Porque podia ficar entre uma e outra. Uhum. Agora, na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira usando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? A altura, período, amplitude, velocidade ou comprimento de onda? Vamos lembrar, quando eu tenho questão que envolve onda sonora ou onda do mar, a onda ela é assim, ela faz um zigue-zague e ela se repete, né? Só para a gente fazer uma revisão aqui rapidinho. Aí uma onda é o quê? Uma crista inteira e um vale inteiro é um comprimento de onda. Então a parte mais alta a gente chama de crista. Só lembrar da crista do galo. O galo não tem uma crista na cabeça? Então a onda mais alta é a crista. E a parte mais baixa, pensa que a pessoa quando está com depressão, né, é o vale. Então a parte mais alta crista, a parte mais baixa vale. E quando eu tenho isso aqui, daqui até aqui, isso aqui é o que esse aqui a gente chama de comprimento de onda. Então, quando você está lá na praia, a onda vem. Você pode ver que às vezes quando a onda volta, ela faz um buraco, porque ela veio subindo e ela voltou descendo. Se ela vier baixa, ela vai voltar subindo. A onda sempre faz isso. E aí, o que é a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que essa onda se repete. Por exemplo, nesse desenho aqui, eu tenho essa onda que eu botei de azul, aí crista, vale. Eu tenho mais uma e tem mais outra incompleta. Então, aqui eu tenho 2 ondas e meia. Então, tem uma frequência de 2,5 ondas, né? 2 ondas e meia. E o que é a amplitude? A amplitude é o tamanho da altura desse pedaço aqui, ó. Isso aqui é chamado amplitude. Só para a gente aproveitar e fazer uma revisão de onda, tá? E aí isso vai servir tanto para onda sonora como para onda do mar, como corda, qualquer coisa que envolva onda. Então, quando ele aumenta o barbante, o que tá diminuindo? É a altura, é o período, é a amplitude, a velocidade ou o comprimento de onda? O que vocês acham? É a velocidade? A velocidade com que o negócio vai é o mesmo. Mas, ó, imagina um fone de ouvido, assim, guardado, assim, enrolado na tua bolsa. Se você pegar esse fone e esticar, o que está acontecendo? Está diminuindo a... Ó, ele era assim. A velocidade? E aí foi diminuindo o tamanico, né? E a minha amplitude. A velocidade que ela passa na onda, o tamanho da onda que eu tenho total é a mesma. Ela pode estar muito grudada ou mais afastada. Mas a amplitude dela, a altura, porque conforme ele vai afastando o barbante, vai esticando o fio. Tá? Tá. Vanderlei, entendeu? Sim, sim. Aí vem essa aqui, de energia. Vou botar na outra página, que senão vai ficar... Vamos lá. O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Então, ó, aí tá aqui, a Terra é um pouquinho inclinada, né? Enquanto aqui é dia, lá na China é noite, aqui é meio-dia, lá é meia-noite, por causa da rotação. E essa inclinação assim faz com que quando no norte é verão, no sul seja inverno, e o contrário, quando aqui é inverno, lá é verão. Porque essa inclinação faz com que o sol não bata com a mesma intensidade em cada região. Tá? Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica. Lembra o que é placa fotovoltaica? Não.
Placa fotovoltaica é aquela que a gente coloca para pegar energia solar. É uma placa que eles colocam no telhado, aí aquilo ali absorve a energia solar e transforma em energia elétrica. E aí você consegue ter um desconto na conta de luz. Ela transforma energia solar em energia elétrica, está falando aqui. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano ensolarados e sem nuvens e lança os resultados no gráfico. Então aqui está falando a quantidade de energia. Dia 10 do 1, 10 do 4, 10 do 7, 10 do 10. Em meses diferentes, tá vendo? 10 de janeiro, 10 de abril, 10 de julho, 10 de outubro. Próximo, a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Ele quer que a gente observe qual mês aqui que tem menos produção de energia solar, ou seja, que tem menos sol. É julho, né? E aí eu vou olhar aqui, ele me deu, ó, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, Polo Sul, Polo Norte. Aí eu tenho que pensar em julho, onde tem menos sol. Que região? Porque onde tem menos sol é porque eu não estou no verão, né? Aqui, aparentemente, 10 do 1 é o verão, porque é o que tem mais incidência de sol. Aí aqui, primavera, outono, inverno. Aqui está entre... ou é outono ou inverno. Então, vamos pensar no Brasil. No Brasil, quando é julho, aí é mais ou menos outono e inverno, né? E o Brasil está aqui no hemisfério sul, mais ou menos aqui nessa região tropical de Capricórnio. É isso? Então, com isso eu consigo ver que é a letra A. Sim ou não? Sim. Essa aqui não tem que fazer conta nenhuma. Se fosse o contrário, se aqui 10 do 7 tivesse um sol mais forte, aí é só você pegar o Brasil como referência. Ah, então é o contrário do Brasil, então tem que ser lá para cima. Aí lá para cima seria o Trópico de Câncer. Tá vendo? É uma questão que envolve geografia, mas ele te dá o desenho para você se situar. Você não é obrigado a saber. Né? Os trópicos. Aí vamos lá. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma moleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que cm é o centro de massa da muleta. Então, aqui é uma bengala, né? Essa bengala. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao escorregamento, denominado ângulo crítico, ou seja, até onde eu consigo segurar, a bengala consegue me apoiar. Quando não consegue mais, é chamado de ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso, normal e de atrito estático. Vamos lá, o que é força de atrito, para lembrar? A gente anda e a gente não sai deslizando igual o Michael Jackson no walk, porque existe atrito no solo. Se a gente conseguisse botar um microscópio no chão, a gente ia ver que o solo tem várias irregularidades. E dependendo do tipo de solo, por exemplo, se eu pisar num solo de cimento, ele vai ter muito mais irregularidade, né, do que um taco, um solo de madeira encerado, né? Então, essa coisa do atrito, isso acho que ajuda você a entender. Se você tentar deslizar num solo de concreto com meia, você vai ter muito mais dificuldade do que num solo de taco. Por quê? Porque o atrito no solo de concreto é maior. Então, isso ajuda a gente a entender. Aí ele fala, o esquema representa... Qual é o esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico? Ou seja, quando que eu não consigo mais apoiar e vou cair no chão. Vou dar uma diminuída aqui. Deixa eu ver se dá pra... Se eu consigo botar isso aqui pra cima. Senão vai ficar ruim. Ficar um em cada folha.
Letra. Ó, tem esse aqui inclinado. Então, o centro de massa está no meio, a força está aplicada aqui, normal, peso. Aqui ele fala que a normal e o peso está aqui. Aqui ele fala que a normal e o peso está embaixo. Aqui. Nessa aqui a normal e o peso está aqui. Vamos lá. O centro de massa é a parte mais pesada. É a parte que tem a maior concentração de massa da bengala. Então, o centro de massa é onde tem a massa principal da bengala. Então, é nesse centro de massa que vai fazer a força... que vai fazer a força-peso. Que a força-peso é o quê? Massa vezes gravidade. Uhum. Então, o centro de massa ele é onde tem que estar a força-peso. Então, com isso, eu já sei que pode ser a letra D ou a letra E. Porque ele está falando aqui, ó, que o centro de massa está aqui e que a força-peso está para baixo. E esse aqui também. Então, ou é esse ou é esse. Nos outros, a força-peso não está no meio da bengala. Tá assim também. Então, ou pode ser a letra B, ou a letra D, ou a letra E. Aí, agora eu vou pensar. FE está falando da força de atrito. Se eu empurro para cá, a força de atrito tem que ser contrária ao movimento. Se a bengala está inclinada assim, caindo lá para a minha esquerda, o atrito tem que estar no sentido contrário. À direita. Isso. Então, não pode ser mais esse aqui. Porque esse aqui, o que acontece? Quando eu aplico a força aqui, a tendência é ele cair para lá. Então, a força de atrito tem que ir para cá. E aqui está no mesmo sentido. Então, não é a letra B. Então, vem a letra D. Na letra D é a mesma coisa, ó. A força está sendo aplicada para cá, porque eu aplico a força aqui, tudo bem. Mas só que ele vai deslizar para lá, para a esquerda. Então, a força de atrito tem que estar para a direita. E aqui está no mesmo sentido, não pode. Então, é a letra E. Só pode ser a letra E. E por que que a normal... Porque a gente fala assim, né? Que a normal é a força contrária à força-peso. Por que que a normal está aqui e não está aqui? Porque a parte que está encostando no chão é essa. Então, que eu tenho uma força que puxa para baixo e a normal para cima. Tá bom? Uhum. Tá bom. Entendeu? Sim, sim. Campo elétrico. Em um experimento laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas com óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura que representa a vista superior seria de cima desse experimento. Aí ele pergunta, ao repetir esse experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é qual? Então, ele vai botar um metal no meio para ver se ele consegue bagunçar a situação. E aí ele quer saber qual que vai representar. Se eu boto um metal, o metal é um bom condutor elétrico. Então, por esse metal não vai passar. Letra E. Certo? O metal ele vai isolar aquela região. Então, ali não vai passar corrente. Ok? Sim ou não? Sim, sim. Essa aqui. Não, Não? não. Aqui eu tenho um campo elétrico. Ele colocou um metal no meio. E aí ele quer saber, depois de colocar o metal, como que vai ficar o comportamento do campo elétrico. O
metal ele é bom condutor elétrico. Se eu coloco um metal aqui no meio não vai passar corrente elétrica, vai passar em volta. Porque no meio dele não vai ter mais nenhuma corrente passando, ele vai, entre aspas, isolar, né? Fechar o ciclo. Por isso que é a letra E. Entendeu? Entendi. Aí vem, uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1, que tem 6 volts e 9 watts. O que é volts? É a DDP, né? Então 6 é igual a 1 e a potência é igual a 9 watts. E usa a lâmpada 2, que é L2, então vou dizer que a DDP dela, o 2 é 12 volts e que a potência dela é 18 watts. Elas estão ligadas em série. O que está ligado em série? Uma do lado da outra, um fio só. E uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio em 6 segmentos de comprimentos iguais. Então, se tudo isso aqui tem 48, cada um desses aqui tem 6 centímetros, né? Não, tem 8. Tem besteira. 48 dividido por 6 dá 8. Não. Porque são 6 vezes 8, 48, né? O circuito também tem um amperímetro com 2 fios terminais. O que é o amperímetro? Ele calcula a corrente elétrica, né? Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e ligado ao fio QR. Dependendo do ponto que esse terminal livre for conectado, ocorrerá mudança de tensão, ou seja, mudar o DDP, que é a letra U, a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações da tensão e potência fornecidas? Então, esse amperímetro que mostra a corrente está ligado aqui e ele vai ser ligado ou no P, no A, no B, C, D, E ou R. E aí ele quer saber aonde que ele tem que ser ligado para poder fazer com que ligue, né, a corrente. Então, vamos lá. A gente aprendeu que P é fio, né? Potência é igual a corrente vezes a DDP. Na primeira, a gente viu que a que a potência vale 9 e que a DDP vale 6. Então, isso aqui dá 1,5 amperes. Então, na primeira lâmpada, tem que passar uma corrente de 1,5. Na segunda, DDP 18, quer dizer, potência 18 dividido pela DDP 12, vai dar 1,5. Como isso aqui está em série, a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. 1,5 ampere, por isso que a gente achou e confirmou o que a gente estava falando. E a resistência de cada um? A gente sabe que U ao quadrado é igual a P vezes R. Então, a resistência do primeiro vai ser 6 ao quadrado, que é a corrente, dividida por 9. Vai dar 4 ohms. Então, a resistência desse primeiro aqui é 4 ohms. Na segunda lâmpada, a segunda resistência vai ser 12 ao quadrado, que é a corrente, dividida por 18, que é a DDP. Isso vai dar 8 ohms. Então, a resistência aqui é 8 ohms. Como ele falou que o segmento aqui tem 48 dividido em 6 partes iguais, cada pedaço tem 8 centímetros. Então, a corrente que passa neles tem que ser a mesma. Então, eu vou pensar na resistência 48 menos x. Esse x é a distância que eu quero descobrir. Isso tem que ser igual a R2, que é a resistência, vezes x, que é o que eu quero descobrir. Tem que ter uma igualdade, porque como isso é um circuito em série, a corrente é a mesma e
E o amperímetro, então, tem que ficar num ponto que a corrente que passa na lâmpada 1 vai dar a mesma que passa na lâmpada 2. É isso que ele está falando. Tem um pedaço aqui qualquer, vamos supor que é x, e esse pedaço aqui é 48 menos x. Tá? Se eu resolver isso aqui, eu sei que R1 é 4. Então, fica 4 vezes 48 menos x é igual a R2, que é 8x. Aí, aqui, 4 vezes 48, 32 vão 3. 4 vezes 4, 16 mais 3, 192, não é isso? Menos 4 vezes x igual a 8x. Aí o 4 passa para o outro lado, fica positivo. E aí eu vou ter 12x. Aí x é igual a 192 dividido por 12. Essa conta dá 16 centímetros. E aí 16 centímetros, cada pedaço aqui tem 8. Então aqui tem 8 mais 8, 16. Então o valor do x tem que estar exatamente aqui no ponto B. Se eu ligar o amperímetro aqui, eu vou fazer com que essa primeira parte passe 1,5 ampere e na segunda também. Tá? Tá. Eu não gosto de eletricidade na vida prática, eu só gosto da teoria. Me pedir pra vida prática, não. Vamos lá. Estática. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Aí ele fala: em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão entre a massa do aparelho 2 e do aparelho 1, informada pelo usuário? Então, vamos lá. No aparelho 1, eu tenho aqui a força peso 1 e a força que puxa ele para cima. Então, a força peso tem que ser igual ao peso 1. Então, isso aqui quer dizer que a força tem que ser a massa do primeiro bloco vezes a gravidade. Certo? Certo. O peso 2, ele está aqui. Só que ele está dividido entre duas polias, aqui e aqui. Então, 2 vezes a força tem que ser igual a força peso 2. Logo, é a massa 2 vezes a gravidade dividida por 2. Certo? Certo. Por que por 2? Porque aqui tem duas roldanas, então isso aqui divide no meio a força. E aí ele quer a razão. Toda vez que aparece isso aqui é divisão. Então eu vou pegar M1 vezes G sobre M2G sobre 2. G corta com G. M1 sobre 2, M2. Então, a massa de um tem que ser o dobro da outra. M2 é igual a M1. Tá? Aqui ele não quer saber o valor da massa, ele quer saber qual é a razão, quanto que dá a divisão dessas duas. É isso que ele quer. Vamos ver aonde. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar a tábua. Uma barra horizontal
segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão da ruptura é 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Ângulo máximo obtido pelo balanço em relação vertical, 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenha uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, ou seja, na circunferência. Considere que a aceleração da gravidade é 10 e despreze as forças dissipativas. Qual é a tensão da ruptura da corda escolhida? Então, ó, tem esse aqui, movimento circular. Ele fala que aqui faz 90 graus. Esse aqui é o comprimento máximo, que eu vou chamar de R, ou altura. E aqui, o balanço vai fazer isso aqui, né? Movimento circular. Então, quando ele está aqui, eu tenho a força peso, que puxa para baixo, e para cá eu tenho 2 vezes a tração, porque eu tenho a normal reagindo com a peso e eu tenho a tração da corda. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. A energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A aqui, ele só tem a altura. Então, massa vezes gravidade vezes a altura, que eu vou chamar de raio, porque ele está no movimento pendular, circular. Igual, esse ponto aqui, ele tem velocidade, massa vezes v ao quadrado dividido por 2. Como eu tenho massa dos dois lados é a mesma coisa, eu posso cortar massa com massa. Quando ele está nesse ponto aqui mais baixo, a tração é a máxima possível. Então, a tração, que é 2T, menos a força peso, é igual a energia cinética, mv ao quadrado sobre R. Então, 2T menos a massa vezes a gravidade é igual a 2mg R sobre o raio. Igual, saiu junto, que é 2. E aí, como eu tenho R aqui, eu corto R com R. Essa conta aqui vai me dar tração igual a 1,5 mg. Então, a tração é 1,5 vezes a massa vezes a gravidade. A tensão de ruptura, ele fala que tem que ser 24 kg. Então, se eu substituir a massa por 24, isso aqui vai dar 450 newtons. Que vai ficar 1,5 vezes 24 vezes 10. Que é a letra D. Essa questão é mais difícil, porque ela envolve parte de energia mecânica e movimento circular. O que é importante lembrar aqui é que a energia nunca acaba, ela só se transforma. Então, se eu tinha energia potencial gravitacional de altura, ela se transformou em cinética. Mas ela não deixou de existir. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Aí aqui, ó. Em 2017 foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatt-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresenta potência de 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Considere que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que acompanham o Parque Solar da Lapa é próxima de quanto? Então, a potência útil, ele falou que é 20%, então é 0,20 da potência total. Logo, a potência... E ele me fala a potência total, né? 150... Ele falou aqui, 150
megawatts. Então, isso aqui é 150 vezes 10 a sexta. Então, isso aqui é igual a 20% da corrente, que é 1.500 aqui, vezes a área. Essa área aqui vai dar 500 mil metros quadrados, que é a letra B. Foi. A questão 14, ela é um pouquinho mais difícil, porque aqui é ótico. O que a gente tem que lembrar dessa questão? Não, a questão 13, né? A gente tem que lembrar o que é reflexão e refração. Reflexão é quando a luz vem, bate e reflete com o mesmo ângulo. Então, se a luz veio e bateu 30 graus e refletiu com 30 graus, isso é reflexão. Refração é o quê? Quando a luz passa por um meio diferente. Por exemplo, uma janela que tem aquela que é chamado vidro canelado, né? Você consegue ver a sombra do outro lado, mas você não consegue saber quem está do outro lado ou o que está acontecendo. Então, ali existe uma refração. Ou então, quando você está na piscina, você olha para o seu pé dentro da água, você vê torto, você vê desviado, porque a luz incide ali, entra com desvio. Então, isso é refração. Difração é quando eu tenho duas vezes o reflexo. Então, vamos ver aqui. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água, mas tem uma exceção. O povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase que paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então, eles conseguem ver melhor que a gente por uma questão de treino. Aí vem a acuidade visual. O que é a acuidade visual? Facilidade de enxergar, ou dificuldade, né? Associada à redução das pupilas, é fisicamente explicada pela diminuição de quê? Do desvio das luzes, dos feixes luminosos. Porque o que é o fenômeno de refração? Aqui está normal. Se a luz incide assim e refrata, ela tem um desvio, né? Se ela não tivesse isso, ela entraria direto. Então, aqui nos olhos deles vai assim, nos nossos iria assim, tá vendo? Meio torto, sofrendo um desvio. É isso que ele tá falando. Caiu ou eu que caí? Caiu alguém, não? Não, parece que deu um... Agora eu consegui botar. Ah, tá. Será que foi a minha internet? Não sei, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Estou conseguindo. Tá. Então, vamos lá. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. Aí ele pergunta, o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é o quê? Ressonância, refração, difração, reflexão ou difusão? Então, tem um desvio da água, então refração, certo? Porque aí a pessoa está vendo uma coisa que não existe. Força magnética, essa aqui não.
Essa aqui não. Física eu vou fazer até essa aqui. E aí eu vou para química. Deu para entender essa parte de